Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar os nossos estudos sobre o continente africano. A gente até agora viu as divisões da África setentrional e a subsaariana. Vivimos também a diversidade cultural, né? A gente discutiu inclusive em live a diversidade cultural que tem a África, o continente africano. E agora nós estamos vendo vários reinos africanos, ou seja, a África, né, quando os europeus chegaram na África, a África não era algo totalmente desordenado, sem cultura, sem grandes civilizações, como pensavam os europeus. Ou seja, eles tinham uma organização tribal, tinham um império, como a gente já viu o Império de Gana. Agora a gente vai ver outros reinos que compartilham com as mesmas características de grandes impérios na Europa. E depois nós vamos entrar no assunto do contato dos africanos com os portugueses, que tem uma série de desdobramentos, né, depois desse contato. Eu vou dividir a tela aqui com vocês. Aqui, o Reino de Mali. Pessoal, o Reino de Mali ele foi um reino que se destacou por ter muito ouro. Era um reino muito rico, né? E também tinha o contato muito com os árabes, principalmente os beduínos, né, que eram viajantes que acabavam fazendo comércio com os africanos. São requisitos, né, do Império Árabe, ok? Vamos lá? Me acompanha aqui na leitura. O Reino Mali estava localizado onde se encontram os países Mali e Mauritânia na atualidade. Sundiata Keita, liderando o povo Mandinga, fundou o reino e determinou Niamey como capital. Também estabeleceu o domínio Mali sobre as minas de ouro ao sul. Olha só, as minas de ouro vão ser uma das principais atividades do reino de Mali. E o comércio de sal em Tagaza. Na agricultura, a população produzia inhame e milhete, ambos usados como base alimentar. O rei Mali, chamado de Mansa, converteu-se ao islamismo no século XI, contudo a população manteve suas crenças animistas. Ou seja, esse contato, como eu falei em aulas anteriores, o contato dos africanos com alguns africanos, entre eles e o Império Árabe, vai possibilitar a conversão desses africanos. De maneira tranquila, né, amigável, porém, com o crescimento do Império Árabe, principalmente o norte da África, vai ser invadido e muitos vão ser praticamente forçados, né, para se converter ao Islã. Pessoas de outras religiões vão ser perseguidas ou pagarão altos impostos e não terão direitos civis como um cidadão convertido ao Islã. Okay? Tornou-se famosa a peregrinação que um dos reis de Mali, Kenzo Musa, fez a Meca entre 1324 e 1325. Meca é o local sagrado do Islã, né? Segundo a tradição do Islã, todo convertido tem que ir pelo menos uma vez na vida fazer a peregrinação a Meca. Segundo o relato dos viajantes, Kango Musa partiu com 60 mil servos e uma quantidade em ouro que correspondia a 3 milhões de libras na atualidade. Essa libras é o dinheiro inglês, tá? Mais precisamente o britânico. Pelo caminho, distribuiu grande quantidade de ouro, fazendo com que o metal perdesse o valor. Ou seja, quando alguma coisa é distribuída em muita abundância, acaba perdendo valor. O que dá valor a alguma coisa é de acordo com a sua restrição, tá? Ou com a sua raridade. O exército de Kango Musa era composto por pelo menos 100 mil homens, entre os quais cerca de 10 mil eram cavaleiros.
Os mandigas dominavam militarmente os povos conquistados e cobravam impostos deles. Ou seja, pessoal, praxe, né, de antigas civilizações dominar as outras, cobrar impostos, às vezes escravizar. Então, ou seja, a escravidão não foi algo inventado pelos europeus. É claro que os europeus acabaram muitas vezes potencializando isso, né? Mas a escravidão vem de longo tempo, muito tempo antes. Continuando. No início do século XV, após a morte de Mussa, as disputas pelo poder enfraqueceram o reino de Mali. O governo não tinha forças para enfrentar antigos inimigos, impedir a formação de alianças políticas e disputar o controle por novas minas de ouro. A presença de colonizadores europeus também provocou o declínio político-militar do reino de Mali. Ou seja, era um reino muito forte, né? Ou seja, você vê aí 100 mil guerreiros, 10 mil cavaleiros, ou seja, era uma organização muito forte. Então, ao contrário da visão europeia que a gente tem, que a África era uma bagunça, não tinha cultura, não tinha organização, é uma falácia. Eles eram muito organizados, eles tinham uma população muito grande, ok? O outro reino, que é o reino de Songhai. O reino de Songhai, antigo aliado de Mali, foi um dos reinos rebelados que obteve autonomia. Com as bases de um novo império na região, Gao se estabeleceu como a cidade mais importante. Aproximadamente no século XV, Ali Ber se tornou o primeiro imperador de Songhai. Assim como os reis de Mali, Ali Ber era muçulmano. Olha só, um contato muito forte com os árabes, né? Os comerciantes árabes, vai acabar resultando grande parte da África convertida ao Islã. E dominou as minas de ouro e de sal. E ainda o comércio de marfim e de escravos, tá? Escravizados. Então, olha só como é que o escravo vem antes do contato com os europeus, tá? Pessoal, quero que vocês prestem atenção agora nessa interpretação de documentos. Documentos, eles são fontes primordiais para fazer o registro histórico, ok? Olha só. Leia a seguir um relato do viajante, geógrafo e historiador hispano-muçulmano, hispano da Espanha, né? Muçulmano El Bakr, do século XI, a respeito dos costumes em Gao, uma importante cidade do reino de Songhai naquela época. É composta de duas cidades, segundo esse relato desse viajante geógrafo, historiador. É composta de duas cidades, uma é residência do rei, a outra habitada pelos muçulmanos. Os habitantes vestem-se como outros negros, com uma tanga, uma veste de pele. Adoram os ídolos. Quando o rei se senta para comer, bate-se o tambor e os negros põem-se a dançar, deixando tremular sua densa cabeleira. Ninguém se ocupa de negócio das cidades até que a refeição do soberano tenha terminado. Ou seja, pessoal, olha só. Embaixo, no texto sublinha um argumento que comprova a seguinte afirmação: a conversão ao islamismo não exclui as práticas animistas entre a população de Songhai. Ou seja, é claro que naquela época a expansão árabe foi, de certa forma, em alguns locais, né, foi pacífica a inserção dele na cultura africana. Às vezes, os líderes, ou a elite, ou alguma parte da população se convertia ao Islã, mas eles mantinham a liberdade religiosa, né? A gente vai ver isso mudar quando o Império Árabe ocupa praticamente todo o norte e parte da África Central, né? Quando eles ocupam essas partes, a gente vai ver o Islã quase como uma obrigação, a conversão, ok? Olha só, continuando aqui, ó. Tombouctou, parte da entrada, os nomes são bem complicados, né? Parte da entrada do comércio pelas rotas subsaarianas, lembra? A subsaariana, uma parte mais rica da África, e a setentrional, uma parte mais coberta, né? Uma parte que tem mais o deserto do Saara, né? Dentro do território do continente africano.
foi dominada por Songhai. A cidade era bastante organizada e contava com um exército profissional, sistema de coleta de impostos e um centro de estudo que atraía estudiosos de diversas regiões. Principalmente os monges, pessoal. Os monges da Europa Central, né? Europa Ocidental, parte da Europa Ocidental. Na Europa, os mosteiros eram um grande centro cultural na época, de estudo, de ciências, e muitos dos monges, dos estudiosos que entravam dentro desses mosteiros, eles saíam também para fazer os estudos. São Bento, né, que foi o precursor dos mosteiros na Europa, foi um desses foi um dos que viajaram, né, viajou para conhecer novas culturas, para evangelizar, ou seja, era um grande centro, os mosteiros de estudos. E a África também, algumas partes da África também foi alvo também dos monges, tá ok? Vamos lá, continuando. Os governantes eram o asquiais, que controlavam as cobranças e o recebimento de impostos. Além de sal e ouro, os cauris eram usados como moeda de troca nas transações comerciais. Tá vendo? Olha só. Os povos vizinhos, principalmente do Marrocos, desejavam tirar a Songhai o predomínio sobre as minas de sal. Sal, pessoal, era muito caro, né? Era quase muito comparado ao ouro. Por quê? Porque eles mantinham os alimentos intactos para não apodrecer. Não tinha refrigeração, né? Não tinha uma geladeira para manter, como nós temos hoje, os alimentos conservados. Era o sal que mantinha isso. Por isso que ele era muito caro. E como a comida era muito rara, para você manter, né? Você fazia sacrifício. Ou seja, e o sal, como era primordial para manter a qualidade dos alimentos, ele acabava sendo muito procurado e caro. Ok? Em 1591, o Império Songhai foi derrotado pelos marroquinos, que utilizaram uma arma de desconhecida, o arcabuz, também chamado de espingarda, recurso que compraram dos europeus. E a partir dessa ligação, né, com os europeus, a gente vai ver uma grande penetração da cultura europeia dentro da África. E aos poucos a África vai ser invadida pelos europeus, principalmente o que possibilitou isso foi o enfraquecimento dos reinos. Ou seja, a gente vê aí uma rivalidade entre o Marrocos, o Mali, Songhai. Essas rivalidades dentro da África vai facilitar o domínio europeu no início do século XV, depois um auge no século XVI, onde tem grande parte dos escravos, por exemplo, trazido pelos portugueses aqui no Brasil. Tá? Então, a gente vai ver um pouco isso na próxima aula, que aí nós temos o contato dos portugueses. Se lembra dos portugueses que iniciaram as grandes navegações? Então, além de chegar à Índia, eles vão chegar também ter contato com esses africanos. E aí que vai começar toda a grande jornada das grandes navegações, o descobrimento da América, a interferência europeia na África e, consequentemente, a escravidão, que vai beneficiar muitos portugueses na colonização do Brasil. Ok? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Nos veremos na live e, importantíssimo, assistam os vídeos. Mandei um vídeo da Positivo, dos professores do Positivo. Estou complementando essa primeira parte da África. Então, assistam os vídeos para que quando chegar nas nossas lives, a gente tire dúvidas. Tá? Até então, foco aí nos estudos, dá uma lida nos textos que a gente acabou lendo nas aulas e também nas lives para fazer uma revisão e a gente trata das questões e exercícios da próxima aula, ok? Pessoal, tchau, fiquem com Deus.